Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma mentoria sobre o conteúdo técnico que a gente gravou, que é sobre pilares essenciais financeiros para o seu negócio. A gente fez 4 episódios em que hoje, para a gente selar e encerrar essa série que foi um sucesso, eu trouxe aqui o meu amigo Denis, que é o cara que trabalha numa empresa que a gente é cliente, um especialista financeiro, o qual a gente está fazendo uma parceria também de fazer uma consultoria financeira específica. Por isso que hoje é um dia muito especial, que a gente está trazendo ele para a gente debater um pouquinho sobre a série. Vai ser um conteúdo como uma mentoria, tá? Que vai funcionar. Então a gente vai falar um pouquinho dos pontos que a gente passou nesses episódios que eu separei lá, ver se faltou alguma coisa. E se você tiver dúvida, você comenta, compartilhe, comente, entre em contato com a gente lá no nosso canal, que a gente vai te responder pessoalmente. Bom, Denis, muito obrigado por você ter me ajudado nesse desafio de a gente encerrar esse conteúdo, que foi muito impactante. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Obrigado pelo convite, Bruno. Meu nome é Denis, né? Eu tenho mais de 20 anos de bagagem na área financeira. De 5 anos para cá eu resolvi abrir minha empresa, eu presto consultoria na área financeira, na parte mais operacional e gerencial, né? Contas a pagar, receber, apuração de resultado. Hoje eu estou com 4 clientes de diversos segmentos, na área de saúde, na área do varejo. E as dores são as mesmas em todos os segmentos. A maioria do empresário não sabe qual é a diferença de um fluxo de caixa, do DRE, e as dores do dia a dia mesmo, da falta de dinheiro para poder gerar o caixa, a empresa no dia a dia, né? Então vamos lá. A gente falou no primeiro episódio que a gente falou de conceitos, né? Ali um pouco de financeiro. O que você acha que é um conceito financeiro que as empresas precisam assim, ter para iniciar o seu negócio? A primeira parte é fazer uma análise de viabilidade, né? Saber se o negócio dá lucro ou não e fazer uma projeção financeira nos próximos 5 anos, né? Isso seria interessante para a gente saber se o negócio é rentável ou não, se vale a pena você investir seu dinheiro e seu tempo no dia a dia do negócio. A gente no segundo falou sobre fluxo de caixa, no terceiro sobre a diferença entre fluxo e DRE. Isso é uma pergunta que a gente sempre se coloca muito ali quando a gente faz a apresentação. E o quarto a gente fez sobre projeção. Você acha que esses 4 conteúdos ali, a gente completou bem ali a dificuldade do empresário no dia a dia? Sim, sim. Conteúdo excelente, a gente conseguiu... Você desmistificou, né? Essa questão financeira, que muito empresário sabe mais o operacional da área técnica, né, do que da área financeira em si. Eu acho que você deixou bem claro uma análise bem didática ali, com exemplos, com imagens. Acho que facilitou bastante o entendimento do pequeno empresário. Então vamos lá, cara. Agora a gente vai para a Vera, o que a gente quer fazer. Qual os pontos ali que você acha que a gente tem que discutir aqui nesse encerramento para a gente aprofundar um pouquinho e fazer isso como se fosse uma mentoria para quem está escutando a gente, saber o que ficou para trás, o que você acha, o que você acha que para a gente começar essa discussão aí. Qual o tema ali? Nesse meu tempo de consultoria, né, para pequena empresa, geralmente de pequeno negócio, né, o empresário tem muita dificuldade em saber separar o que é DRE e fluxo de caixa. Foi Muitas até um vezes tema que a gente... Exatamente. Muitas vezes eu demonstro até para você ele, mesmo, né? Eu demonstro para ele que o negócio dele dá lucro, mas ele não tem dinheiro, tem que ficar renegociando fornecedor, parceiro, atrasa atrasa o imposto. Ele não entende porque ele não tem... Se o negócio dá lucro, ele não tem dinheiro. Né? Exatamente, também. Ou o cara achar que está flutuando no caixa e está tendo lucro e quando não tem. Exatamente. Mas o que você entende que, para quem está escutando a gente falou um pouquinho na série, porque assim, ó, a DRE, o regime dela é competência. Então é um pouco diferente, né? Então assim, competência, se você compra um curso hoje, 20 mil reais, você vai debitar os 20 mil reais dentro do DRE. Claro que tem algumas exceções, despesa antecipada, ali algumas regras contábeis, se você está efetivando aquilo mês a mês, mas não tem nada a ver com fluxo financeiro. Então, por exemplo, se eu compro um curso e ele é feito ali naquele momento, ele não tem diferimento, é naquele momento.
Só que o parcelamento em 10 vezes, ele não faz parte do negócio. E aí que começa a brincadeira, né? Do que é caixa, do que é basicamente competência. Então, vamos supor que a empresa tem um lucro de 100 mil e tenha lá um custo normal que tem ali 100 mil reais de despesa. Então, ela sobraria 20. No momento que ela compra esse curso, ela zerou o DRE dela. Mas o que acontece? O dinheiro fica onde? No caixa. No caixa. Então, aí que gera. Aí nesse mês, por exemplo, a empresa deu... Quanto é que ela deu de lucro? Zero. E quanto é que ela sobrou no caixa? 20. Porque ela pagou o quê? Parcelado. Então, e quando você entende isso, você vai entender que o caixa, ele é importante. Eu não acho que ele é o rei. O que você acha aí desse negócio? Eu acho que é o rei. Eu acho Uma burguesa, você acha que é o rei? Uma empresa quebra por falta de caixa, não por causa de um DRE contábil. Mas se você tem caixa, você acabou de falar, e ela não tem visibilidade do lucro, como é que ela quebra por causa do caixa? Ela quebra porque ela não geriu o lucro dela. Concordo. Mas se você não tem dinheiro, você não consegue fazer a operação girar. Isso, sim, mas se você não ter lucro, se você não tiver o lucro e entender se tem lucro ou não, você pode só estar postergando e se afundando financeiramente. Concordo, mas aí é mais fácil você ver não ter lucro e você parar, cortar na hora, do que você não ver o dinheiro entrar, o dinheiro girar. Eu acho que você quebra mais rápido sem dinheiro do que no prejuízo. Depende, porque no prejuízo você tem uma falsa ilusão, você consegue girar. Não, mas o prejuízo, aí que tá o ponto, cara. O prejuízo, se você tem prejuízo, e mesmo que você tem caixa hoje, alguma hora vai te faltar caixa. Sim. Concorda? Concordo. E se vai te faltar caixa, quem manda na operação é o DRE, na minha opinião. Porque o fluxo de caixa, ele é uma consequência do teu lucro ou não. E aí sim, você tem a questão toda que eu entendo, cara, que o fluxo de caixa é importante para o empresário porque é o dia a dia. O DRE é o que aconteceu no passado. Então, assim, aí eu concordo contigo, que aí o fluxo de caixa é importante na tomada de decisão do dia a dia. Aí ele realmente é rei, se eu vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro. Mas, por exemplo, uma operação que... Aí, por isso que eu te pergunto, ó, quer ver um ponto? Por que empresas são compradas com caixa deficitária e com empréstimo? Por causa do potencial de crescimento. Por causa do DRE. Ela avalia a projeção em cima da competência. Toda a projeção é em cima da competência. Concordo. O fluxo de caixa é só o deslocamento. Você está entendendo? Sim. Toda a análise é feita. É claro que tem uma análise de fluxo de caixa? Tem fluxo de caixa descontado. Mas quando você faz uma projeção, e o fluxo de caixa ele só faz o deslocamento. A receita recebe quanto? 20 dias. Esse fornecedor paga em 10. É aquilo ali. Aí se você não paga ali, eu não paguei. É porque eu estou fazendo um investimento. E aí, o que acontece no dia a dia? As pessoas falam, pô, então aonde está o link tão discrepante nas microempresas entre o lucro e o caixa? O que você acha? Eu acho... Vou falar do varejo, tá? Que eu tenho mais experiência no varejo. Não estou falando assim, um problema crônico... O problema crônico Vou dar um exemplo do que eu vivo hoje numa empresa. A empresa dela dá lucro, mas ela não tem nada no banco. Por quê? O dinheiro dela está no estoque. Sim. Entendeu? Só que eu acho que o problema nas ela microempresas... em escala. Tá, mas o problema das microempresas são os dividendos do sócio. Também. Que eles acham que eles tiram mais do que a empresa dá. Esse que é o problema. Acho que merece ganhar mais do que a empresa dá. Exatamente. Esse que é o ponto de colapso dentro financeiro e contábil das empresas. Concordo. Então, assim, por exemplo, um deslocamento de caixa, eu cheguei um cara de varejo para mim que virou e falou assim para mim, cara, eu não sei porque o meu negócio tá, mas vem cá, como é que faz? Eu pago tudo à vista. Eu falei, tá, e como você vende? 10 vezes. Mas a empresa dele é boa. Ele acerta isso, ele funciona. Só que eu acho que o colapso maior... Porque assim, numa empresa grande, não tem tanta diferença entre caixa e fluxo e competência.
Não tem, eu vim de empresa grande, não tem essa É diferença que vai toda. chegar uma hora que eles se encontram, Porque ele né? só desloca para frente ou para trás. Uma hora eles se encontram. Mas o problema é que qual o ofensor que acontece nas empresas menores? A prolabora A alta. imprevisibilidade do sócio ir lá no caixa e tirar o dinheiro. Isso aí. E deixa de pagar um imposto para comprar um carro. E deixa de fazer isso. É o que a gente vive, mentira? Paga despesa pessoal, exatamente. Paga despesa pessoal. Ah, porque eu preciso fazer tal. E aí, isso acaba matando o negócio e colapsando a relação entre caixa e competência. Mas por que acontece isso no pequeno empresário? Porque ele abre o negócio na raça, sem dinheiro. Eu acho que Sem capital acontece de que giro. ele não tem, ele não dá importância a ter essa visibilidade. Também. Ele não dá E a maioria importância abre de um saber negócio sem quanto. dinheiro. É. Mas sem dinheiro, beleza, cara. O Flávio lá do Wizard abriu sem dinheiro no cheque especial. O problema é que o empresário ele não entende quanto sobra na linha. E o pior que é o seguinte, a gente vem aqui, faz conteúdo, tenta colocar, ele fala, cara, isso não é pra mim. Como é que não é? É teu negócio. É o que vai te sobreviver, entendeu? Os caras não têm interesse. Aí o cara, não, eu só vou ver vendas. Cara, beleza, a empresa vende, mas se tu vender com a margem errada... A gente fez a projeção no último aí, eu mostrei na prática o que acontece. Você tem uma margem de 30, você tem um faturamento de 1 milhão, te sobra 300. Se tu corta 20 mil reais, 200 mil reais de despesa, você vai para 500 mil, você aumenta sua margem para 50%. Para você ter 200 de lucro na mesma margem, você tem que faturar mais quase 1 milhão para ter. Então, assim, se você cortar 200, Alavanca mais. é como se você estivesse faturando 1 milhão. Alavanca Quase. mais. Então, as pessoas não olham para a questão do custo. Aí chega lá na hora, compra um escritório muito maior do que precisa. É mentira? Concordo. Sim. Mas por que o empresário menor não faz isso? Porque ele não tem uma gestão orçamentária, ele não tem uma gestão de projeção, e ele não tem uma gestão financeira de responsabilidade sobre o valor dos dividendos. E porque também eu acredito que ele acha que é pequeno, não precisa ter essa cultura de empresa grande. Ele acha que pagou tudo, recebeu, pagou, tinha que pagar, sobrou é dele. Não tem essa cultura de... Eu achar acho que ele não aplica as ferramentas que um gestor financeiro vai aplicar, ele não tem essa visibilidade. Que é isso que você está falando. Que no final da linha é isso. Ele não aplica, ele não tem, ou muitas vezes ele... O problema não é o cara não saber, entendeu? Eu acho que o problema é o cara não entender que coloca. Porque assim, você começa... A dívida é algo que é um ofensor, cara, complicado, porque você vai aumentando. E eu entendo que o empresário, assim, precisa de 15 mil, 20 mil para sobreviver. Beleza. E talvez ele precise tirar 15, 20 mil, e às vezes ele... Como é que é? Deixa eu ver se tu concorda comigo. Como é que é a regra... Como é que são os sinais da decadência, assim? Você começa atrasando o quê? imposto. Imposto. O governo pode esperar. O governo espera. Aí depois qual é o segundo passo de atraso? Prestador. Que Prestador. não interfere no giro do teu negócio. Depois... Um contador, o contador atrasa muito, né? É verdade. um advogado. Aí assim, beleza. Até chegar no coração, né? Que é o fornecedor. Aí depois o cara começa a atrasar empréstimo, porque já está num colapso. Porque ele começa a atrasar empréstimo porque ele já não consegue pegar mais, ele fala assim, cara, agora colapsou. Então, por isso, quando a gente fala que para o empresário esse cenário econômico é ruim, porque ele realmente se alavanca dentro do empréstimo. O empréstimo, às vezes, é o que salva aquele negócio de ele reconectar. Ah, mas ali vai dar uns juros maiores. Sim. Aí que é o problema. Ele tá pegando empréstimo para pagar dívida e ele não deixa a parte para investir para aumentar a receita. Aí o que vai acontecer? O que ele sobe, o que ele ganhava, ele vai reduzir. Ele reduz. Não. E aí entra uma bola de neve. E aí entra a questão do fornecedor. Entendeu? Eu acho que é muito isso que funciona. Concordo. E o pequeno também não tem aquela estabilidade, né?
meta concreta de faturamento, o cara tem que faturar X para poder pagar suas contas, suas despesas, ter lucro. Ele vai meio que a vida deixa me levar, né? Um dia de cada vez. Exatamente. Mas assim, cara, também esse cenário econômico de hoje é um cenário econômico muito ruim, né? Assim, o cara não tem o que fazer, porque psicologicamente é ruim. Então, assim, o cara vai ver um montão de coisa. Então, assim, realmente eu acho que nesse cenário hoje que a gente vive é um cenário de sobrevivência. Não sei, sabe por quê? Mas Porque eu acho que esse cenário econômico é mais para quem toma dinheiro no mercado com juros altos. Claro, eu entendo que interfere no Mas empresário. interfere em toda coisa, sabe por quê? Com a Vou te inflação, explicar. tudo interfere. Vou te explicar. O problema é que quando a gente entra no colapso, a gente entra no colapso financeiro desse tamanho, a gente tem credibilidade no meio disso. E o governo não tem credibilidade, arruma confusão com todo mundo. E aí o que acontece? Aí qual o cenário que acontece? A gente é o país o quê? Subdesenvolvido. Subdesenvolvido não, mas é um país que precisa de investimento. Precisa do cara que tem dinheiro botar o dinheiro. Beleza? Certo. E o que acontece? Se o cara para de botar o dinheiro, quem vai ter que botar o dinheiro? O povo. Não, o empréstimo. Aí ele começa a ter o empréstimo. Aí o juros está alto. E cara que tem para investir não quer investir. Aí o que acontece como consequência de escalonar? As pessoas, tipo, você poderia talvez comprar um apartamento, mas você nesse cenário você não vai comprar. Você poderia comprar um carro. Esse cenário não vai. Aí nesse cenário, que todo mundo fala assim, pare de comprar alguma coisa. Você trava o país, cara. Porque quem tem condições de comprar, fica com medo de comprar. Quem tem dinheiro para investir, não investe. E cadê o dinheiro? E só vai piorando. Aí você vai pegando empréstimo, Mas eu concordo contigo que o país não para por causa de uma questão política. Sempre vai existir a contabilidade, sempre vai existir um cara financeiro, sempre vai existir as coisas maiores. Só que o cenário de inflação, de empréstimo alto, ele faz com que o empresário fique colapsado. E aí tem um outro porém. Ele não consegue repassar o custo. Exatamente. Então ele ainda reduz a margem. Aí o que ele tem que fazer? Mandar todo mundo embora, fazer os ajustes na operação. E aí é um outro cenário. Aí ele vai cortar a tiazinha da faxina, aí ele vai cortar o funcionário. Aí os funcionários, o que vão acontecer? Aí vai deixar de comprar um computador, vai deixar de fazer uma obra. Tá tudo interligado. Entendeu? Vai deixar de fazer uma obra. Aí afeta o comércio. Aí o cara afeta um cenário de gasolina lá, de alguma coisa. Então isso vai criando um efeito cascata. E aí o que acontece também no mercado? O cara que tem uma... Você que ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil... Você começa a ser substituído. Aí na parte de CLT, o cara começa a ser substituído com profissionais que ganham menos. Então ainda tem uma. Porque o que o cara vai fazer? Pô, eu tenho um coordenador que ganha. Eu cresci nisso. Eu tinha um coordenador na minha época da empresa que eu entrei ganhava 10, o cara me contratou ganhando 7, 8. Porque eu era analista sênior, especialista, que pra mim eu tava feliz e ele cortou 2 mil. Exatamente. É isso, cara. O problema é que o efeito cascata financeiro é isso, entendeu? Mas pegando um gancho nesse seu cortar custo, tem que ser analisado com um pouco de carinho, porque de repente você pode perder qualidade. Se trocar um cara de 5 por um de 2, ele não vai te entregar o que um de 5 entrega. Tem várias formatas. Não, eu só estou falando o que acontece. Várias formatações. Você pode ter um orçamento, eu trabalhei na Contax, que tinha um orçamento de 50 mil. Tu podia ter um cara de 40 e um de 10, e tu podia ter 10 de 5. É orçamento. E aí o cara monta a equipe da forma que ele entende de montar. Então, assim, só que na prática, aí ele chega lá, agora o de 50 vai virar 45. Aí ele vai ter que reconectar. Aí ele vai falar, pô, vou mandar o coordenador embora, vou mandar dois funcionários. É isso que funciona em crise, cara. Aí todo mundo fala, pô, CLT é seguro, cara. Não é. Nada seguro. No cenário econômico, não é. Não é. Então,
E aí que a gente precisa entender que esse conteúdo eu não quero muito estender muito além disso, porque a gente vai fazer além disso, tá? Então aqui é só um side, assim, uma situação para a gente, vocês entrarem em contato, marcar reunião com a gente e tal, e a gente tentar defender. Porque também, assim, não existe cenário fechado para nada. Exatamente. Cada caso é um caso, caso. certo? Porque assim, ó, a gente vê muito na prática a consequência de má gestão. Você mesmo, né? Tu tá trazendo uma pessoa para cá para ter um endereço fiscal com uma economia, entendeu? Sim. Mentira? Verdade. Então, se o empresário não vê os custos, e é o que eu sempre bato na tecla, o cara foca nos custos altos. E são os pequenos R$100, R$200, uma conta lá que está aberta, que tu paga tarifa e tal, cartão, essas coisas todas, é o cenário que você precisa para você poder ajustar as coisas que precisa ajustar. O que eu costumo falar também para os pequenos empresários, né? Você deu o exemplo aí dos 100, R$200. Passa a olhar com percentual. De repente, se R$200 é 20% de uma despesa sua que você pode estar deixando. Acho que nem Porque isso. se você ficar olhando também R$100 não é nada. Mas eu sempre, na projeção lá eu coloquei, eu sempre utilizo 12 meses. Então R$100 é R$1.200. Também, boa visão, anual. Eu sempre olho anual. Então R$100 é R$1.200. R$200 é 2.400. Então, assim, se você chegar aí e reduzir alguma coisa para o internet de 300 para R$200, cara, é R$1.000 no ano. Sim. R$1.000 no ano, não é nada, não é nada. Pô, tu já pode comprar um tablet por R$1.000. Se você tá sobrando dinheiro, beleza, mas se não tiver, se não tiver sobrando dinheiro, ok, você utiliza na operação, mas se você tiver com a tua situação financeira boa, cara, tu utiliza para outra coisa. Sim. Tu compra outra coisa. Tu compra aí tu Melhor. Faz uma obrinha melhor, bota um armário Equipamento melhor. O problema é que o cara não economiza onde tem que economizar e sangra onde não tem que fazer. Aonde que Entendeu? ele vai direto? No maior salário. O cara que é burro, desculpa, mas o cara que não tem uma visão macro das coisas, e eu não condeno não, tá? Porque assim, às vezes a gente vive numa pressão muito grande e o óbvio tá ali no mais caro. Eu vou cortar e acabou, mas por exemplo, hoje o meu funcionário mais caro é o Marcos, teoricamente. Se eu cortar o Marcos, cara, eu vou me prejudicar. Porque quando tem alguma coisa, ele que entra em contato contigo, resolve, é meu backup. Então vale a pena. Economia burra, né? Mas no desespero, eu não condeno do cara chegar para vou cortar meu maior salário, vou me virar. E eu vou pegar para fazer. Aí que eu acho que é o ponto que as empresas daí vão mais para baixo. Porque o cara sai do sai da questão de querer crescer a empresa para cobrir o buraco operacional porque quer mandar alguém embora para poder funcionar. Eu acho que isso é uma saída, mas é uma saída em último caso. No curto prazo também, né? Não, e é uma saída em último passo. Quebrei, fali. Aí você fecha as portas inteiro e aí vai só você para sobreviver. E agora, ou então uma coisa planejada, né? 3, 6 meses, o tempo de você tentar o último suspiro. Mas entenda que esse suspiro pode afundar de vez o seu negócio. Você vai sair da visão macro das coisas. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente queria trazer um pouco para cá. Queria que você falasse um pouquinho ali do que a gente falou, do que você entende ali por exemplo, que eu ia falar também aqui algumas coisas assim, tipo negociação de dívida, pagamento, como é importante. Você fez um trabalho muito importante disso num cliente que quando eu cheguei lá, ele tinha talvez um faturamento maior do que tinha hoje. E quando a gente foi ver, era um faturamento que a margem não era ruim. Aí teve uma melhoria de margem e hoje está dando lucro. Sim.
Só que aí você tem algumas consequências de caixa que você precisa tratar ainda. Sim, reflexo do passado ainda, né? Entendeu? Só cara, o primordial é dar o lucro, porque se dá o lucro, mesmo que os juros for alto, caramba, Você consegue pagar o passado. cara, mesmo que você espere um ano, se capitalize, como a gente está falando e tal, o que não pode é você estar num negócio todo mês entrando e o negócio tá com 10 mil de prejuízo, 10 mil de prejuízo, 10 mil de prejuízo. Cara, se o negócio der 5 mil de prejuízo e você tá pagando juros, cara, você tem que avaliar, mas também se você não se ganhar os 5 mil para você, você vai morrer de fome. Vai tratando, porque uma hora os juros acabam. Eu tava vendo um vídeo hoje e eu adapto 100% sobre isso. As pessoas condicionam a compra do imóvel, condicionam o carro sobre juros, sobre o empréstimo, o financiamento. Tá ruim, eu não compro. E as pessoas acabam esquecendo do valor que você compra um imóvel. Exatamente. E o carro. Se você tem um carro que, pô, custa 150, você consegue comprar por 130, os juros dá alto, segura esse carro aí que você quer e depois tu renegocia, faz um consórcio, troca e diminui os juros. É muito mais fácil fazer isso Do que comprar na alta, né? do que comprar o carro, que não adianta, porque isso é que acontece. No boom, todo mundo tinha financiamento barato, mas o imóvel saiu de 500 para 1 milhão. Isso aí. Valorizou mais do que os juros. Então, eu concordo, gênero, porque os juros, tá aí, ó. Você quer ver um exemplo? Argentina. Tava colapsada, mudou o governo 2 anos, já tá melhor. Então, assim, o governo muda, as coisas funcionam e os juros você consegue trabalhar, você consegue criar uma nova oportunidade, você consegue fazer as coisas. O valor que você pagou não volta no tempo. Sim. Dificilmente Concorda? vai voltar, vai diminuir o preço. No Então, caso do imóvel. Então, se você tem um apartamento hoje, o cara e você entra a oportunidade, o cara e você tem outra oportunidade. Se você tá com um nome bom, um nome legal, os bancos são desesperados para emprestar dinheiro e vai te emprestar dinheiro. Tu paga a dívida com juros menores. Não, ele vai te emprestar dinheiro. Então, o cara que tem crédito hoje, cara, vale mais do que dinheiro. Pro banco, porque o banco ele tem uma meta. Eu tô falando com a gerente aqui, a Carol. Beijo, Carol, que você me ajuda pra caramba. Você nem vai ver, mas assim. Mas eu tava falando com ela. Eu falei, cara, Bruno, o banco tá desesperado para emprestar, só que não tem ninguém. Ninguém quer pegar empréstimo. Os caras que tem não aprova porque o nome tá sujo. Quem quer o nome E o tá banco sujo. quer. E ela tem meta para emprestar e não tem. Aí quando você tá num Loucura. cenário bom econômico, o cara, não, agora já acabou aqui, já foi os 10 aqui, acabou. Boa. Loucura. Tá entendendo? É O isso, mercado cara. é muito louco, né? O mercado é isso. Então, assim, uma oportunidade gera. Então, naquele boom lá dos Estados Unidos, o quanto o cara ganhou de dinheiro porque tinha um dinheiro ali e pagou por financiamento. Recolocou. Então, assim, fica a dica aí. Então, assim, Denis, eu queria que você falasse um pouquinho, então, de um caso ali que você viu, que você conseguiu ajudar e que estava nesse cenário caótico ali e que você impactou a vida ali, o quanto isso foi importante para você. Bem, vou dar um exemplo que eu vivi agora, que eu vivo até hoje, né? A gente pegou uma empresa, não sei se pode falar o nome, né? O primeiro passo é a gente identificar, né? Quais eram os maiores impactos, os custos, né? E ver onde poderia reduzir. A gente diminuiu de espaço, readequou a quantidade de pessoas, as dívidas. Alonguei a dívida, parcelei em um ano e meio. Você fez um belíssimo trabalho aí. Esse Obrigado. cliente comum, né, de negociação foi... Obrigado. E agora a gente está sentindo reflexo, né? Está começando a dar lucro, o faturamento aumentou. Diminuindo a dívida, Exatamente. A gente começou agora a ter credibilidade de novo no mercado, com as operadoras, com os prestadores que estavam bem. E era um cenário que quando você chegou, tu falou... devastador. A gente conversou, né? Era um cenário que falou assim, cara, não tem jeito, não tem jeito. Eu falava com a outra menina lá que é um amor também, que é minha amiga, falava assim, não tem jeito, não tem jeito, não vai, não vai.
E, cara, eu falei, cara, tem potencial, ajusta isso, cara, só que é a muito longo prazo, entendeu? E hoje a gente tava até Exatamente. numa reunião, né, com o pessoal, e até o Léo falou assim, o Bruno sempre fala isso, caraca, e também é gratificante pra mim, né, assim, porque... Eu até falei com. Já que você falou o nome do Léo, falei essa semana que eu tô muito feliz que eu poder participar, né? Você vê, Não, ele merece tem muito, seu cara. dedo ali também, né? Que você ajudou. O Não, ele profissional é merece muito bom, muito, ele ele é um também cara merece uma pessoa muito super, super do bem. super do bem e... E profissionalmente, pra mim, eu tô sendo excelente, porque, poxa, saber que eu pude ajudar de alguma forma, entendeu? A gente cresce, eu trabalhei no cenário da Concer e cenário de recuperação judicial. Cara, esquece, tu eleva o teu nível a um máximo de atenção, de recuperação Mental também, né? mental. Sangue Cara, frito. mas quando acaba, tu fala, caraca, eu participei disso, que É, maneiro. é a sensação que eu tô Porque tendo é agora. muito fácil, mano, tu pegar a empresa e tá sobrando dinheiro, que o Trabalhar com cara dinheiro é vai. fácil, gente. É o É reembolso isso de aí. 50, 100 É reais. isso aí. Pô, cara, é coisa delícia. É, eu tendo que Delícia. cortar Só que na você só unha vai uns centavos. saber a emoção da vida quando você trabalhar numa empresa que você chegava de manhã, O que eu vou. o que eu vou pagar de tarde? Pior que assim, É. Aí tu quem fala eu vou assim, deixar, cara, quem eu quem vou eu vou sacrificar? deixar de pagar? É isso aí. Aí A isso pergunta daí é é essa, emocionante. exatamente. Isso Quem aí eu te vou faz sacrificar? crescer muito É além. doído, Isso mas te no faz final crescer coletivo. significantemente, cara. Então, assim, é algo devastador, mas que te faz crescer. E quando você começou lá, eu te falei, né? Falei assim, cara, é uma puta de uma oportunidade, caramba, porque você vai fazer. E na época lá não tinha sistema ainda. Aí chegou a implementar aquele sistema, deu ruim. Mais ou menos, porque esse sistema também não é muito financeiro, né? Mais para operação. Mas pelo menos a operação operou? Deixa quieto, deixa quieto. Tu cortou a metade daquele sistema. Eu que te falei, eu falei, cara, esse sistema aí nego pegou na emoção no evento. Não foi? Entubou? Eu falei, cara, Exatamente. entubou. Eu falei, esse cara te tubaram aí tu brigou, reduziu e é isso. Te prometeram. E chegaram assim, não, agora a gente tem um sistema que vai resolver. Então, Bem, é um exemplo de, de uma gestão que não se atenta no custo. Como ele falou hoje, ele é mais era e técnico, não é da área você tá de operacional. parabéns assim que você sempre teve esse zelo e o cuidado pelo custo. E eu também sempre tive. Chegou lá, tu vê que Sim, sim. a gente Tinha uma bota planilha lá e lá. tal, a gente fez as Porque de coisas longe é mais difícil ter que também. e a questão de reduzir custos, você chegar pro empresário e falar assim, cara, você tem que fazer isso, caramba, é uma parada que você precisa fazer como profissional, porque quando dá besteira lá, quando dá ruim, A culpa é o financeira. cara vai te culpar. Então, Com uma coisa certeza. que eu aprendi na minha vida é o seguinte: se for para ser cobrado pelo certo e pelo errado, é melhor ser cobrado pelo certo. Então, assim, você vai lá, tu faz. Aliás, não é nem certo e errado. Pela omissão ou por falar. Então, assim, se você for omisso, um dia o cara vai falar, pô, tu não foi. Mas se você falar e se posicionar, ninguém vai poder te falar que você estava errado. A consciência também fica tranquila, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu mostro para o empresário os cenários que ele tem que fazer. A decisão é dele, não é minha. Sim. Eu mostro para ele, ó, tem que cortar aqui, ali, faz isso assim. Se ele vai fazer ou não, cabe somente aos sócios decidirem se vai seguir nesse caminho ou não. Mas eu fico com a consciência tranquila que eu mostrei o caminho. Isso aí. Então é isso, Denis. Tem mais alguma coisa para falar e tal? Porque não queria muito. Agradecer a oportunidade, deixar um recadinho para os pequenos empresários, né? Busquem conhecimento, o que mais tem é conhecimento hoje na internet de graça. Tem muito charlatão, mas tem muito conhecimento bom e de graça aí. E procure se aprofundar na área financeira, porque Cuide da área. cuide da área financeira, exatamente. Porque a sua empresa não vai fechar porque você é um mau profissional. É porque não tem dinheiro. Sem dinheiro você não faz o negócio girar. Por mais um profissional ótimo que você seja, teu negócio vai quebrar. Então é isso. Busque conhecimento. Se não tiver preguiça, não quer, não gosta, procure assessoria. A gente está aqui para ajudar, né? A gente está implementando agora, que é junto com o Denis. Então, se você aí quiser que a gente faça a questão do financeiro, fazer uma análise específica,
implementar, às vezes, só processos, chegar ali, ficar 1, 2 meses, ensinar. Eu sempre trabalho muito com esse ensinar, sabia? Assim, a gente sempre entra, implementa o sistema, passa por funcionário e tal, e depois ele segue a vida dele, o que é importante, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ter alguém lá dentro para funcionar. Sim. Mas tem empresário que é menor e aí atende o PPO financeiro, o que a gente está querendo criar como objetivo aqui de serviço também. Então, só para vocês entenderem que a SBF não é só a parte contábil, fiscal, a gente também atenta para essa parte financeira, planejamento. A gente tem o BPO financeiro que o Denis nos apoia aqui, de prestação de serviço. Então, se você quiser entrar em contato, entra aqui, faça. Outro recado, a gente tem os conteúdos que a gente gravou, que é um conteúdo maior, por isso que eu estou tentando fazer só o resumo mesmo, apanhado para você ir lá no conteúdo por coisa. Lembrando, o primeiro é sobre o conceito, o segundo é sobre fluxo de caixa, o terceiro é DRE versus fluxo de caixa, foi o que a gente falou muito aqui, e o quarto é o planejamento. No quarto, eu boto a planilha, boto na prática, falo um pouquinho de tributário. Aqui a gente não falou muito de tributário, mas o tributário também é um Muito ponto importante. que a gente gera retorno. Redução, exatamente. E tem um ponto. A redução, muitas vezes, para as empresas que estão ruins financeiramente, é migrar para o lucro real. Então, muitas vezes, o empresário tem esse medo, receio. Muitos escritórios de contabilidade não gostam de atender o lucro real. Não fique limitado ao que você está hoje. Busque a gente, porque o lucro real não é tão... mito, né? Assim, o lucro real tem muito mito, mas é o melhor de regime tributário de oportunidade. Então, assim... só que precisa de um financeiro e precisa de uma organização. Não dá para fazer o lucro real de qualquer jeito, não. Então, aí o empresário não quer se beneficiar. Mas aí eu te falo, você fatura 1 milhão, começa a economizar 3% de margem, não vale a pena? Se você colocar um financeiro, botar um controle melhor por causa de 3%. É sobre isso, tá bom, gente? E aquele exemplo desse cliente comum, né? A dívida dele hoje é porque estava enquadrado errado. Sim. Se ele tivesse no regime tributário correto, teria dívida, mas acho que nem tanto como está hoje. Ele teve um problema antes que a gente entrou lá, né? Que o Ele cara era tributou presumido, errado, botou essa parada, fez A importância uma do contador negócio. Hoje também, ele tá com a dívida. A gente fez essa análise do lucro real presumido, mas tinha essa questão financeira. Aí um ano a gente ainda ficou lá no presumido, mas aí eu cheguei por dentro e falei, Denis, tem que estancar isso, porque a gente tem que ir pro real mesmo. E aí foi onde ele entrou, as coisas funcionaram também com a Paulinha lá também. E aí a gente conseguiu migrar as empresas e hoje tem um ganho tributário em relação a isso, de fluxo que faz parte desse crescimento, né? Se pagar menos impostos também ajuda nesse sentido. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Obrigadão. Tamo junto. Vamos fazer outros desses aí. Bom, gente, curta, compartilhe para esse conteúdo chegar. Essa mentoria exclusiva sobre a série que a gente fez não vai parar por aqui. Vai no WhatsApp, preencha aí o formulário. Se você quiser marcar uma reunião com a gente, está disponível, tá bom? E tem aqui o link, tu pode colocar, vou pedir para a Gary colocar também o link dos episódios para você poder olhar lá, tá bom? Vai acompanhar. Obrigadão, fico com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.